Olá pessoas, aqui é o arquiteto Euron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de rampas, guarda-corpo e corrimão. Então vamos lá, eu vou abrir a Floor Plans nível 1 para a gente ver, né, a planta baixa, como é que cria-se as rampas. As rampas, né, do Revit, elas são muito parecidas com a criação das escadas, então eu acesso lá no menu Home, Ramp, a criação das rampas. Aqui está pedindo para salvar o projeto, salvar ali. Também desenho através do Run e só enquanto eu estou subindo, né, o sentido de subida pelo eixo dessa rampa. Então, ó, cliquei num ponto. Isso aqui, ó, fui até o final. Na rampa, isso aqui não significa que eu cheguei ao final do percurso. Isso aqui é uma delimitação em planta, porque, segundo algumas normas, você precisa fazer uma interrupção e fazer um patamar de descanso antes de continuar a subida, ó, né? Então, ainda não cheguei, ó. Aqui ele está dizendo que fez 24 metros, mas ainda faltam mais 12. Então, se eu continuar, eu preciso fazer mais 12 metros. Para aí sim ele dizer, ó, 36, faltam 0. Então, ele chegou do térreo até o primeiro andar, né? Do nível 1 até o nível 2. Então, as rampas são normalmente bem grandes, né? E o Revit ele já impõe essa barreira ali, né? Essa limitação. Você é obrigado a parar para daí fazer o patamar de descanso, para daí continuar. Então, eu cliquei no começo, parei, voltei a clicar aqui, parei de novo, voltei a clicar aqui e parei de novo. Então você só clica onde você começou a subir, parou de subir e ele faz os patamares automaticamente. Vou lá selecionar no Finish Edit Mode. Ó, então tá a rampa criada ali. Alguns probleminhas que o Revit 2012 ainda não corrigiu, que são problemas bem conhecidos aí da criação das rampas, por exemplo. Ela não gera a flechinha, né? Ó, né? Normalmente a gente tem a flecha indicativa da subida, o Revit acaba não gerando. Como é que você... E não tem jeito, né? É um bug mesmo, é um problema do programa. Para você fazer a flechinha, você vai precisar lá no menu Home, Annotate, trabalhar com as linhas de detalhe, Detail Lines, e fazer uma linha, essa linha aqui em 2D, né? Muito parecido com o que você faria no AutoCAD. Tem que fazer manualmente isso aqui. O Revit, infelizmente, tem esse problema de não fazer. Um outro problema é que a projeção aqui, pontilhada, ele só mostra do guarda-corpo. A rampa em si não está pontilhada. Como que eu faço também para apresentar pontilhado? Uma solução possível é ir lá no Modify. Uma ferramenta que a gente não trabalhou ainda é esse Line Work. O Line Work faz o quê? Você consegue trocar os padrões de linhas do seu modelo por outros padrões qualquer. Então, se eu clicar ali em Line Work, surge aqui os estilos de linha que eu posso trocar, né, das minhas linhas do modelo em 3D por algum outro modelo de linha. Por exemplo, essa Demolished é uma linha que vai ficar pontilhada. Então, se eu pegar, ó, eu vou transformar, aqui preciso clicar 2 vezes, porque uma linha que enxergo é a parte de cima da laje e outra de baixo. Ó, por isso que eu preciso clicar 2 vezes. Ó. Uma, duas. Aqui é uma vez só, porque nessa dobra eu só enxergo a laje, né? Aqui uma laje, outra laje, uma laje. Né? A borda de cima é a borda de baixo da laje, é isso que eu estou fazendo, pontilhando toda ela. Ali não precisa. Então, essa característica, né, é uma certa falha aí do programa dele não pontilhar, mas você consegue, com essa ferramenta Line Work, substituir. Aliás, a Line Work ela serve também para fazer troca de linhas por quaisquer outros objetos, né? Mas, sei lá, precisar essa parede ficar pontilhada, vou lá no Modify, Line Work, escolho alguns dos modelos de linha que eu tenho aqui, a Demolish dela é pontilhadinha, né? Então, ó, posso deixar pontilhada para indicar alguma coisa. Se eu quiser voltar ao padrão original, vou no Line Work e volto lá para By Category. By Category volta a linha a ser o que ela era no seu formato original. Então, aqui é a criação das rampas, né? Se você quiser fazer rampas curvas, também são possíveis. Indo lá no menu Home, Ramp, fazer alguma curva, rampa de estacionamento, né? Alguma coisa assim, é só trocar lá pelo outro modelo. Só tem que lembrar que você vai, ó, cria um pedaço, ele te força a parar, centro, continua, ele te força a parar, centro, continua, ok, ali, eu tô falando que ainda falta um pouquinho, vamos ver se, continua, preciso aí de 4, né, porque ele acabou não sendo suficiente nas 3 vezes que eu parei, mas finalizo lá e reclamo um pouco de falta de precisão, mas acabou fazendo.
Então, ó, rampas curvas também são possíveis de serem feitas, usando ali a opção Run, né, e no formato curva. Vamos ver então as propriedades das rampas. Lá no menu Home, Ramp, né, enquanto estou desenhando, eu já posso trocar aqui algumas propriedades, né? Onde começa nível 1, onde termina nível 2, e aquela opção do Multi-Story Top Level, muito parecido com o que a gente tem nas escadas, que é até qual pavimento essa rampa chega. Né? Se eu quisesse que ela chegasse no último, vou até o nível 4 e a rampa vai se repetir para os outros pavimentos. Texto up, né? O sobe, desce no down, né? O up label, down label. Esse show up arrow em all views, talvez você pense, se eu ligar aqui ele vai corrigir aquele problema da falta de flecha. Não corrige, é um probleminha sistemático do Revit mesmo, ele não vai funcionar, tem que desenhar manualmente aquela flechinha. A largura da sua escada, 1,20 m, né? Mais ou menos é o que a gente tem, 2 unidades de passagem. Ainda na criação da escada, vou entrar aqui no Edit Type, vou duplicar para criar meu novo modelo de escada. Ponto, rampa, NBR 90/50, 8,33%. Então digamos que eu quero fazer uma rampa, né, que já fique na NBR 90/50 e que tenha 8,33%. Então, ok. A espessura da rampa, né, a espessura que contém a estrutura, seria de concreto, provavelmente, né, 15 centímetros aqui que eu defino. Os textos, né, tamanho do texto e fonte daquela indicação de sobe e desce, aqui que eu defino. O material da rampa, provavelmente você vai querer colocar concreto, é o que mais nós temos mais comum aqui, mas poderia ser metálica também, né? Uma rampa mais fina. Embora ele não faça essa estrutura, eu teria que fazer através de outras ferramentas a estrutura, né? A rampa vai acabar fazendo só o piso, então a estrutura você vai ter que acabar modelando com outras ferramentas. E esse Maximum Incline Length é o que determina em planta qual é a inclinação, a máxima, né? O máximo comprimento em planta, antes de ele te forçar a fazer uma interrupção para o patamar de descanso. Então é isso aqui, ó, que vai ser em função da inclinação. Então a norma lá diz que para rampas até, se você está trabalhando com 8,33% de inclinação, acho que então vamos ver como é que funciona a inclinação antes de eu determinar isso aqui. A inclinação é dada nessa opção aqui, Ramp Max Slope. 1 dividido por x te dá a inclinação. Eu acho uma coisa falha, né? Ele poderia te permitir preencher diretamente a porcentagem, mas ele não faz isso, ele te faz fazer um cálculo, 1 dividido por 12. Se a gente fizer uma conta aqui, ó, 1 dividido por 12, ele já te dá o 8,33, 0,0836, quer dizer, sua rampa tem 8,33% de inclinação. Então isso aqui já estava correto. O que não está correto é que para essa inclinação, a norma exige que você tenha em planta 9,60 metros apenas. Então eu já troquei ali para 9,60, então agora ela já está de acordo com as normas, né? Isso para inclinação de 8,33. Você poderia trabalhar com outras inclinações 6,25, ou se fosse uma rampa de carro, né, de 25%, aí você teria que colocar 4 aqui. Ó. 1 dividido por 4 te dá 25% de inclinação. Então é um sistema que eu também acho falho, né? Acho que seria mais interessante que você colocasse diretamente a porcentagem, mas ele te força só fazer um cálculo. 1 dividido pelo valor te dá a inclinação, e aqui é o quanto em planta que você precisa fazer aquela pausa. Se você não quer aquela pausa, coloca um número muito grande aqui. Sim, por exemplo, aí você nunca vai ter aquela pausa. Embora ele está reclamando, não te deixa só com tem que ter menos zeros aqui. Mas enfim, um número bem grande, e aí você não vai achar nunca, né, o final daquela pausa. Nosso caso vai ser 960, ok. E aí eu vou começar a desenhar a rampa. Então, veja que agora em planta, ó, ela te força pausas a cada 960. Porque daqui até aqui você subiu 80 centímetros, que é o que a norma exige, né? Se eu precisar começar com um valor, né? Como é que eu continuo aqui, sei lá, quero fazer um patamar de 1,50 m. Uma dica é você trabalhar com um plano de referência aqui em cima. Pega um plano de referência, faz vertical para baixo, seleciona, copia ele 1,5 m para o lado, 150, ó. E aí você vai achar aquele ponto ali para continuar. Volta com o run lá, e aí você tem esse ponto, ó, endpoint, e continua. E aí ele fica exatamente 1,5 m. Né? Você pode pegar esses dois aqui e copiar eles daqui para lá, só para saber onde é que se volta, né? Então os planos de referência são planos auxiliares, né? Quando se finalizar a criação da rampa, eles são invisíveis. Não se preocupe, você pode deixar ele ali que ele é invisível. Você só vai usar para criação da rampa. Ó.
Então com 4 patamares ainda não foi suficiente, ele pede mais um de 720, então vou lá, seleciono de novo isso aqui, copiar daqui para lá, run, 720, agora sim ele chegou do térreo até o primeiro andar. Se você não, né, quer assumir que esses planos aqui, é só selecionar e deletar eles. Eles só são auxiliares de desenho para você ter a distância certinha. Vou lá, finalizo no Finish Edge Mode. Se eu for no 3D, vou ver que eu tenho, além da rampa, né, que vai do térreo até o primeiro andar, você continua. Ela poderia ser inclusive em formato de U, né? Se eu selecionar ela e editar, se fosse em formato U, como é que funciona? Se eu tenho 36 metros que eu preciso divididos por 4, deixa eu fazer 36, 9, óbvio. Mas enfim, eu vou lá no Run, pego, eu posso fazer patamares menores, né? De 9, ó, a cada 9. Interrompo, não vou fazer com medida agora, né? Mas ó, cada 9. Interrompo, faço a volta, onde é que eu volto? Ó, onde eu volto a subir, para cá, 9, para cá, mais 9, ele fechou certinho, ó. 36 criados e falta um 0 aqui. O que ele está dizendo, né? Assim eu finalizo e tem as rampas que vão. Ó, aí você tem certinho. E o Multistory Top Level é aquela função que faz com que ele chegue lá à terra, aquele último pavimento. Então essa foi a criação das rampas. Lembrando que se você for fazer uma rampa de automóvel, você pode deletar o guarda-corpo, né, e trabalhar só com o piso, criação das rampas de automóveis. Ou, fica outra dica, você pode trabalhar com a criação de rampas também. A gente já trabalhou um pouco isso lá nos pisos, né, mas se quiser, ó, vai lá no menu Home, Floor, e cria um determinado piso que vai ser a sua rampa de automóvel lá, né? Finaliza aí duas opções de inclinação. Eu acho que lá no tutorial dos pisos eu só falei a respeito da movimentação dos pontos, né? Você pode pegar o piso, ir ali no Modify Sub-Elements e pegar aqueles dois pontos, esse ponto e mudar a altura, esse ponto e mudar a altura, ou pegar a aresta direto, ó. Pega e muda a altura da aresta, ó, 300, etc. Você tem uma rampa também. Então é um outro modelo, outro modo de fazer rampas. Né? Isso aqui inclusive é legal porque você pode ter alturas diferentes e dobrar, né? Fazer a laje sendo dobrada. Se você quiser trabalhar com uma porcentagem, vou dar um reset aqui uma porcentagem bem conhecida, né? Existe uma outra opção aqui, selecionando, entrando no Edge Boundary. Se durante o desenho do piso eu adicionar essa opção aqui, Slope Arrow, posso começar aqui e terminar ali, ó. Isso aqui é uma flechinha indicativa de inclinação. Então, se eu selecionar Slope Arrow, ele te dá opções aqui, ó. Vou especificar a inclinação aqui, né? Slope. Então, eu digo aqui embaixo, qual é a porcentagem que eu quero, né, de inclinação. Ao invés de 33, posso colocar 25%, sei lá, se fosse uma rampa de carro, ó, coloco 25%. Height offset of tail, a parte de trás, né, 0, então ele vai começar zerado mesmo e vai ter 25% de inclinação. Quando eu finalizo lá, ó, tem uma rampa ali então com 25% de inclinação, que é a rampa possível para carros, né? Como é que funciona a inclinação? Só relembrando, se eu passar um corte aqui, eu tenho ali a rampa começando no térreo, a inclinação em porcentagem se dá assim, né? Se eu tenho 1 metro em planta, eu vou ter 25 de subida, e é isso que ele está te mostrando ali, ó, 25% de subida, então a rampa está certinho para uma rampa possível de carros. Então talvez você queira fazer, ao invés de usar a rampa nativa ali do Revit, você pode trabalhar com piso também para a geração dessas rampas. Então agora nós vamos trabalhar com a criação de guarda-corpo e corrimão. Eu vou deletar as rampas, elas não vão ficar em definitiva no nosso projeto, vou passar para a planta, ali no nível 1, vou deletar esse corte aqui também que eu só tinha desenhado para observar o piso. Vou lá no menu Home, Railing é o nome dessa ferramenta, né, para desenhar um novo guarda-corpo. A gente já viu que com a rampa, né, e com a escada, o guarda-corpo já é desenhado automaticamente, mas se você precisar desenhar você mesmo algum outro gradil também, cerca, alguma coisa, você consegue trabalhar com essa ferramenta, né? Então, ó, você pode fazer algumas linhas, né, e finalizar aqui no Finish Edge Mode, e o que você tem ali já é a criação desse guarda-corpo. O Revit ele tem alguns modelinhos ali já prontos, né? Não acho eles muito bonitos, mas enfim, ele já tem alguns modelos ali já prontos, né? Se muda no Type Selector. Então,
Lembrando mais uma vez que o guarda-corpo é desligado da escada lá, né? Você pode selecionar ele e trocar o modelo dele, independente da escada que você tenha, né? Também, ó, você pode trocar lá o modelo. Mas eu vou manter esse aí mesmo. Então vamos trabalhar com algumas configurações desse guarda-corpo, né? Vou fazer até um modelinho um pouco mais simples ali para vocês entenderem um pouco melhor do que se trata essas alterações que a gente vai fazer agora. Fica uma dica aí, ó. Se você precisar fazer guarda-corpo que se separam um do outro, ó, você não vai conseguir fazer essa continuidade aqui, ó. Isso aqui ele não vai te deixar fazer. Ele não permite que você faça dois pedaços. Então você pega um ciclo contínuo e finaliza. Se você precisar fazer outro, você vai precisar criar de novo outro railing. Ele não permite vários segmentos separados. Ó. Dois ele permite, mas dentro de um mesmo desenho ele não permite que se separe as linhas rosas. Nesse caso pode ser linhas abertas também, né? Não precisa ser linhas fechadas. Ó. Pode ser linhas fechadas, mas se for aberto ele vai funcionar também, porque é como se fosse um trilho. Ó. Finalizou. Então posso não querer ter esse aqui, ele pode ser aberto, né? Não precisa ser um ciclo fechado de linhas. Então vamos dar uma olhada sobre como que a gente cria nosso próprio modelo de guarda-corpo. Vou selecionar Edge Type, Duplicate, guarda-corpo. Então, as configurações do guarda-corpo são divididas em dois módulos aqui. O Rail Structure, ele trabalha com os elementos horizontais. E o Baluster Placement trabalha com os verticais. Então, vamos ver a edição dos elementos horizontais aqui. Rail Structure, no Edit. Digamos que eu quero colocar mais 3 tubos aqui. Como é que eu trabalho com isso, né? Eu tenho o nome, né, do elemento, a altura em que ele está, um offset, que é em relação à linha que você desenhou em planta, é um deslocamento lateral. Isso é interessante que se deixe uns 2,5, porque quando você inverte o guarda-corpo através daquela flechinha, a gente fez isso no tutorial de escadas, ele vai para dentro ou para fora de uma determinada laje. Então, por exemplo, se você desenhar alinhado com a laje, você clica no botão e ele vai para dentro ou para fora da laje. Então, isso ajuda no desenho, eu recomendo manter esse offset de 2,5. O perfil, né, é o perfil que você tem disponível ali. Por enquanto eu tenho um retangular de 5x5, né? Poderia até mesmo desenhar um perfil, mas no momento vamos trabalhar com o que temos ali. Material, vou colocar madeira, por exemplo. Então, mais de cima vai ser quadrados de madeira. Como é que eu insiro 3 tubos, por exemplo? Vou ali em Insert, altura do primeiro tubo 20 centímetros, offset menos 2,5, né? Porque ele fica alinhado com o tubo lá de cima, o quadrado lá de cima, aliás. Perfil, vou colocar um circular de 3 centímetros, material pode ser aço, por exemplo, metal steel. Vou duplicar, né? Aqui embaixo nós temos os botões inserir, duplicar, deletar, subir ou descer, né? Vou inserir, aliás, desculpem, vou duplicar esse aqui, duplicar 2 vezes. E aí os outros eu só mudo a altura, um vai ser 40 e um vai ser 60, né? O height determina a altura. Então, feitas essas configurações, dando OK, ó, o que eu tenho é a inserção desses 3 tubos. O guarda-corpo também pode ser usado, né, esse railing, essa função, não só para fazer corrimão guarda-corpo, pode ser usado para gradil, pode ser usado inclusive para fazer brises, né? Se você tem perfis que você desenhou com formatos diferentes, você pode fazer qualquer estrutura que se repita verticalmente, que tenha padrões, né, de distribuição, você pode trabalhar com essa função aqui. Vou editar agora os elementos verticais, selecionando, entrando lá em Edit Type, Baluster Placement é o que regula isso, né? Então aqui eu tenho 3 seções, aqui é um pouco mais complicadinho esse quadro, né? O Main Pattern é o padrão de distribuição geral, porque aqui embaixo nos postes eu tenho o poste de começo, né, que é esse aqui que eu coloquei, onde eu comecei a desenhar o padrão, né? Os corner, que são os de quina, e o end post, que é esse aqui final, né? Então eu tenho aqui, ó, o start, o poste de começo, os de quinas e o final. Então você pode trabalhar com eles diferentes, né? Você pode importar uma família de balusters. Isso aqui não trabalha com perfis, você precisa ir lá na biblioteca e importar, né? Até vou demonstrar como é que você importaria um baluster, né, diferente, um poste diferente. Então vou lá no menu Insert, lá em cima, Load Family.
E você tem que acessar a pasta balusters para importar, né? Então tem alguns elementos aqui, ó, alguns inclusive para fixar na parede ou suporte de brise. Tem alguns ali já feitos, né? Mas a gente consegue trabalhar com outros formatos que vocês queiram, né? Digamos que eu quero um formato arredondado. Pego esse baluster round aqui, por exemplo, ó. Então vou importar o baluster round. Isso, né? O insert load family simplesmente importou ele para o arquivo. Como que eu aplico ele agora? Selecionando o guarda-corpo, Edit Type, Baluster Placement Edit. Então vamos lá, vamos colocar todos eles sendo esse Baluster Round. Então ó, aqui no Main Pattern, vou achar ali o Baluster Round 25. Será? Não, vou fazer ele um pouco maior para ele casar com o outro. O Baluster Round 30 mm. Então, o Main Pattern tratou de mudar os gerais aqui, né? Como é que eu mudo? Ó, veja que o de começo e os de quina continuam quadradinhos. Como é que eu mudo eles, caso eu queira? Seleciono, Baluster Placement, Edge e mudo ali embaixo no corner, né? Vou colocar o Baluster Round um pouquinho maior, só para que ele fique um pouco destacado, né? Fazer ele de 40 milímetros, né? Ok. Então os das pontas são um pouquinho maior. Como é que eu trabalho com a distribuição dos verticais? Veja que está muito denso, né? Tem muito material aqui, parecendo uma jaula de cadeia, alguma coisa assim. Vou lá no Edit Type, trabalho de novo com o Baluster Placement. Então a densidade é determinada aqui pelo Dist from Previews. Se eu colocar cada 1,5 m, por exemplo, 150, e der um ok, ele já vai ficar bem mais espalhado, mas está acontecendo um probleminha aqui, talvez eu não esteja enxergando muito por causa da minha modulação, mas se for assim eu vou enxergar melhor. O probleminha é que está gerando um erro aqui, ó, 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m, erro. 1,5 m, 1,5 m, erro, 1,5 m e erro. Então ele está, né, ele está gerando 1,5 m exato a partir do começo, mas ele sempre gera um erro para o final. Caso eu não queira isso, talvez o padrão mais utilizado é indo lá no Edit Type, Baluster Placement Edge. O que pode trocar isso aqui é a opção Justify, né? Do Justify ali você tem o Beginning. O que ele faz? Começa, joga 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m e erro. O End vai só inverter isso. Eu vou começar aqui no final, jogar 1,5 m e vai gerar um erro. Então não vai, ó, se eu colocar no End, eu só vou inverter o problema, mas não vou ter resolvido ele. A opção Center também acaba gerando um certo erro, porque ele começa, né, distribui 1,5 m para cada lado e gera erro para as pontas, ó. Então, erro para as pontas. Também não resolveu. Então, o que acaba resolvendo ali para ficar equidistantes os elementos é o Spread Pattern to Fit. Esse Spread Pattern to Fit, ele faz o máximo possível próximo do 1,5 m, ou é 1,5 m ou é um pouquinho menor do que 1,5 m, mas ele não gera erro, né? Ó, aqui está uniformemente distribuído, né? Então, esse foi o tutorial a respeito das principais coisas de criação do guarda-corpo. Aliás, esqueci de falar uma coisa bem importante. Esse guarda-corpo, caso eu tenha ele em escadas, ó, eu vou copiar a escada lá de dentro aqui para fora só para mostrar o que acontece. Ó, em escadas, caso eu selecione e ache aqui a opção Railing, esse guarda-corpo que eu acabei de fazer, né? Só estou trocando. Seleciono e troco ele pelo guarda-corpo que eu criei. Então naquela escada apliquei o meu guarda-corpo. Por que aqui continua muito denso? Ó? Tá vendo que aqui tem muitos elementos verticais? Porque na escada acontece algo diferente. Eu preciso, embora eles façam parte do mesmo tipo, ó, selecione e leia, guarda-corpo, esse aqui também, guarda-corpo. Mas por que aqui está bem espalhado e aqui está muito adensado? Porque ó, se eu selecionar, entrar lá no Edit Type, no Baluster Placement, tem essa região central aqui, ó, trabalha com essa distribuição nas escadas. O Use Baluster per Thread on Stairs é justamente isso. Ó. Ele está colocando 2 postes a cada patamar, o que deixa essa densidade bem grossa, né? Então, se eu tirar aqui o Use Baluster per Thread on Stairs, ele vai pegar a regra de distribuição geral lá, que é no máximo a cada 1,5 m. E aí ele fica menos denso e gera o guarda-corpo que a gente precisa. Então, esse foi o tutorial sobre rampas, guarda-corpo e corrimão. Até a próxima.